Ninguém esperava que um jovem indiano, vindo de uma das regiões mais humildes do estado de Maharashtra, fosse capaz de causar um impacto tão grande aqui no Brasil. Esse homem acaba de ser eleito um dos homens mais bonitos do mundo. Nos últimos dias, o nome Suraj Chavan atravessou fronteiras, idiomas e culturas e explodiu nas redes brasileiras como um fenômeno inesperado. Quem são as eleitoras dessa pesquisa, dessa eleição? Por favor, Raquel, que eu não entendi ainda. De repente, todo mundo queria saber quem era o rosto que carregava o título de o homem mais bonito da Índia. E é justamente aí que começa a parte mais curiosa dessa história, porque quando o Brasil viu Suraj pela primeira vez, algo completamente fora do normal aconteceu. Alguns ficaram chocados, outros riram, outros criticaram o título e muitos se perguntaram se aquilo tudo era sério. O assunto cresceu tanto que virou pauta de portais brasileiros, gerou memes, comparações, julgamentos, elogios, uma avalanche que ninguém, nem mesmo ele, estava preparado para enfrentar. E enquanto o Brasil discutia se ele merecia ou não esse título, quase ninguém percebeu o que estava por trás dessa explosão repentina. Quase ninguém parou para entender a história real do rapaz que saiu da pobreza extrema, passou por tragédias profundas, venceu um reality show nacional, se tornou ator, conquistou uma casa nova e agora enfrenta a pressão mundial por causa da própria aparência. Só que hoje tudo isso muda. Meu nome é Leonan e nesse vídeo você vai conhecer a trajetória completa de Suraj Chavan, desde o passado mais injusto até o momento exato em que ele se tornou o rosto indiano que chocou o Brasil. Antes de o Brasil conhecer o rosto de Suraj Chavan, existia apenas um menino tentando não desmoronar. Ele nasceu em uma vila pobre do estado de Maharashtra, na Índia, uma região onde as coisas são simples, o trabalho é pesado e a vida não dá muitas escolhas. Enquanto muitas crianças sonham com brinquedos ou passeios, Suraj crescia vendo a família lutar para conseguir o básico. E foi nessa fase da vida que ele levou os maiores golpes. Primeiro ele perdeu o pai, que morreu de câncer. A casa ficou triste, silenciosa, pesada, mas Suraj ainda tinha a mãe e a avó para se apoiar. Só que o pior ainda estava por vir. Em um dia que ele jamais esqueceria, a mãe e a avó morreram juntas no mesmo dia. Imagine o tamanho da dor. Uma criança acorda com uma família e vai dormir com quase ninguém, mas ele não pôde parar para chorar, não teve esse direito. Isso porque 5 irmãs pequenas dependeriam dele a partir daquele dia. 5 meninas olhando para um garoto que ainda era quase um menino, esperando proteção, comida, presença e força. Então Suraj fez o que a vida exigiu, parou de estudar e começou a trabalhar. Trabalhava na roça, fazia qualquer serviço que aparecesse, às vezes recebendo quase nada, só para garantir que as irmãs não passassem fome. Ele cresceu rápido demais, cresceu na marra. Cada dificuldade virou uma cicatriz interna, cada perda virou uma lembrança que ele carregava calado. E é por isso que, anos depois, quando você vê Suraj sorrindo em vídeos, nada daquilo é só estética. Aquela força veio do sofrimento que ninguém viu, aquela confiança veio das responsabilidades que ele carregou quando ninguém mais podia ajudar. E aquele brilho nos olhos veio da vontade de sobreviver. Suraj não teve escolha. Ele aprendeu a ser forte porque a vida não ofereceu outra saída. E é exatamente essa força silenciosa que preparou o caminho para a virada mais improvável da vida dele. Uma virada que começou onde ninguém esperava, em um celular simples, gravando vídeos curtos que mudariam tudo. Depois de tantos anos carregando uma vida pesada demais para alguém tão jovem, Suraj fez algo inesperado. Ele começou a gravar vídeos, nada profissional, nada ensaiado, só ele, um celular simples e uma vontade enorme de mudar o próprio destino. Ele falava com naturalidade, sorria com sinceridade e soltava frases engraçadas que só quem vive na região dele entendia. E foi aí que algo totalmente improvável aconteceu. As pessoas começaram a gostar dele. Os vídeos circulavam em grupos locais, depois em cidades próximas, depois em toda Maharashtra.
Gente que nunca tinha ouvido falar de Suraj, de repente estava repetindo seus bordões, comentando, compartilhando. Era como se o sofrimento que ele viveu tivesse dado um brilho especial à forma como ele se comunicava. Ele tinha carisma, ele tinha verdade, ele tinha alma. E sem perceber, ele estava construindo uma comunidade de seguidores fiel e forte e cada vez maior. Até que um convite mudou tudo. Suraj foi chamado para participar do Bigg Boss Marathi, a versão regional do Big Brother na Índia. Para qualquer pessoa, isso já seria grande. Para alguém como ele, que veio do nada e tinha literalmente criado a própria chance, isso era gigantesco. Dentro da casa do Bigg Boss, Suraj não foi só mais um. Ele se destacou desde o início. O jeito simples, a postura respeitosa, o humor leve, tudo isso conquistou o público. As pessoas começaram a torcer por ele com força. Ele virou o favorito silencioso, aquele que ninguém subestimava. E quando a última votação chegou, o impossível aconteceu. Suraj Chavan venceu o Bigg Boss Marathi 5. Ele derrotou celebridades, influencers grandes, participantes com muito mais visibilidade que ele. Aquele menino que perdeu a família, que largou a escola, que trabalhou para alimentar as irmãs, agora segurava um troféu na mão diante de milhões de pessoas. E essa vitória abriu a porta para a transformação completa da vida dele. A partir dali, o nome Suraj Chavan deixou de ser apenas um nome, virou marca, virou notícia, virou fenômeno. E o que viria depois, ninguém poderia imaginar. Depois de vencer o Bigg Boss, Suraj não voltou para a vida simples. Ele não tinha como voltar. A vida dele já tinha mudado e ele foi longe. E agora todos queriam ver para onde ele iria. Os convites começaram a chegar como avalanche. Marcas queriam trabalhar com ele, programas queriam entrevistar ele, produtores queriam testar ele como ator. E pela primeira vez, Suraj sentiu como era ser tratado como alguém importante. A primeira grande porta que se abriu foi o cinema. Suraj entrou no elenco de filmes regionais e não como figurante. Ele atuou no drama Musand, participou de Raja Rani e depois apareceu em Zapuk Zupuk, um filme que ganhou destaque em 2025. Para quem cresceu sem ter televisão decente dentro de casa, aquilo era um salto quase inacreditável. Era como ver uma semente perdida florescendo no concreto. Mas a verdadeira virada não veio só do cinema, ela veio da internet. O número de seguidores dele simplesmente explodiu, saltou para mais de 2,7 milhões só no Instagram. Gente do mundo inteiro assistindo, comentando e repostando os vídeos dele. E o mais impressionante é que ele não crescia por polemizar ou chocar, ele crescia porque conectava, ele crescia porque tinha verdade, ele crescia porque sua expressão, seu jeito, seu sorriso carregavam uma história que o público sentia, mesmo sem saber os detalhes. Suraj começou a se tornar uma espécie de orgulho da região, um rosto querido pela Índia e um exemplo de como uma vida inteira pode mudar quando você ganha uma chance. E talvez o símbolo máximo dessa virada tenha sido um momento muito especial. Suraj conseguiu sua própria casa, uma casa de verdade, estruturada, com a ajuda de pessoas influentes que acreditaram nele. Um bangalô que provava que aquela criança pobre que um dia chorou a morte dos pais havia vencido. Ele compartilhou o vídeo da mudança e aquilo viralizou. Gente chorando nos comentários, gente torcendo por ele, gente lembrando da trajetória dele. Era como se o país inteiro estivesse celebrando junto. Só que, enquanto o mundo comemorava a vitória, um detalhe começava a chamar a atenção. Um detalhe que mais tarde se tornaria parte de um grande debate, porque junto com o sucesso começou a nascer algo que ninguém esperava: o título de Homem Mais Bonito da Índia. E foi esse título simbólico, espontâneo, polêmico, que atravessaria oceanos e chegaria até o Brasil, iniciando uma onda que ninguém imaginava enfrentar. O sucesso de Suraj já tinha tomado forma na Índia. Ele tinha fama, público, filmes, casa nova. Tudo isso era grande, mas nada, absolutamente nada, se compararia ao que estava prestes a acontecer.
tremer, porque um dia, sem aviso, o nome Suraj Chavan simplesmente atravessou o oceano e apareceu nas telas dos brasileiros. Nenhuma estratégia de marketing, nenhuma campanha internacional, nenhuma intenção de conquistar o Brasil, apenas aconteceu. Perfis brasileiros de curiosidades, páginas de entretenimento e canais de fofocas começaram a postar a manchete que derrubaria o silêncio. Influenciador indiano é considerado o homem mais bonito da Índia, e isso foi como se alguém tivesse jogado gasolina em uma fogueira. O Brasil parou, o scroll travou, a timeline explodiu. De repente, milhares de brasileiros estavam comentando, discutindo, compartilhando, reagindo, tudo ao mesmo tempo. E foi aí que o choque cultural apareceu com força. A primeira reação foi o espanto. O público brasileiro não esperava que a Índia chamasse aquele jovem com aparência tão comum para nossos padrões de o mais bonito do país. A segunda reação foi deboche. Muita gente riu, questionou, duvidou, comentários irônicos começaram a surgir. Como assim ele é o mais bonito? Uma outra parte da internet se revoltou contra o preconceito disfarçado, gente dizendo cada país tem seu padrão, e no meio desse caos digital algo importante ficou claro: o Brasil não estava reagindo ao rosto de Suraj, estava reagindo ao que esse rosto representava. Era o confronto entre dois mundos, duas formas de enxergar beleza. Para uns ele era simples demais para o título, para outros ele tinha charme e história, para muitos ele era apenas diferente. E a internet, você sabe, não perdoa o diferente. E foi exatamente aqui que o público brasileiro começou a se dividir entre os que riam, os que defendiam e os que queriam saber toda a verdade por trás desse fenômeno inesperado. Só que enquanto o Brasil discutia, havia uma parte dessa história que ninguém por aqui conhecia. Uma parte que deixaria tudo ainda mais intenso e que mostraria que a vida de Suraj estava prestes a entrar em uma fase muito mais delicada. Enquanto o Brasil discutia a beleza de Suraj Chavan, algo ainda mais forte estava acontecendo na vida pessoal dele. E isso não tinha nada a ver com a fama, seguidores ou aparência. Tinha a ver com uma decisão que colocaria o nome dele em um nível completamente diferente de exposição. Uma decisão que gerou confusão, críticas, reprovação e reacendeu o debate que já estava pegando fogo. Suraj anunciou que iria se casar, e até aí tudo lindo, um homem jovem, famoso, realizado, feliz se casando. Mas o choque veio quando ele revelou com quem iria casar: sua prima. Sim, a noiva de Suraj era sua própria prima de sangue, e essa notícia caiu na internet como uma bomba. Para muita gente da Índia, isso não é algo tão absurdo. Em algumas regiões, casamentos entre primos são culturalmente aceitos, mas para o público brasileiro, isso pegou de um jeito completamente diferente. Os comentários explodiram. Como assim com a prima? Isso é sério? O cara ficou famoso e agora isso? E o que antes era um debate leve sobre padrões de beleza virou uma discussão pesada sobre tabus, cultura, moralidade e choque cultural profundo. Páginas começaram a publicar vídeos falando do assunto. Perfis de fofoca replicaram a informação. Canais de opinião começaram a levantar a história de novo, e o nome de Suraj voltou a subir. Só que dessa vez não era por causa do sorriso, nem da trajetória bonita, nem do título inesperado, era por causa da polêmica. E ali ficou claro: quanto mais Suraj crescia, mais sua vida começava a ser analisada com lupa. Cada decisão virava assunto, cada passo virava opinião, cada detalhe virava julgamento. E isso pesa muito, porque a mesma internet que coloca alguém no topo em 5 segundos é a internet que derruba essa pessoa no mesmo tempo. E com Suraj, esse efeito começou a aparecer. O noivado com a prima não apenas chocou o Brasil, abriu uma nova camada de história dele, uma camada que mistura tradição, cultura, costumes e a dificuldade de um público entender a realidade do outro. E quando essa discussão se misturou à fama repentina, a vida de Suraj entrou em uma zona perigosa, o território onde amor, fama, julgamento e dor caminham juntos. E tudo
Tudo isso nos leva ao ponto mais pesado dessa história, a queda emocional e a luta silenciosa que começou no coração de Suraj, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe de tudo que o público vê. Quando o nome dele virou assunto no Brasil, quando o título de homem mais bonito da Índia virou meme, quando o noivado virou polêmica, muita gente achou divertido comentar, rir, julgar, mas ninguém pensou nele, porque por trás do rosto viral, por trás do sorriso simples que aparece em fotos, existia uma realidade que ninguém enxergava. Suraj estava cansado, exausto, sobrecarregado. A fama veio rápido demais, as opiniões vieram fortes demais e os julgamentos vieram sem filtro nenhum. De um lado, pessoas chamando ele de bonito, de outro, pessoas dizendo que ele não merecia o título. Uns afirmavam que ele era carismático, outros faziam piadas sobre sua aparência. Uns admiravam sua história, outros destruíam sua imagem por causa do noivado. É assim que funciona a internet. Ela abraça, ela machuca e aos poucos Suraj começou a sentir o impacto psicológico de tudo isso. Ele nunca pediu para ser ídolo, nunca pediu para ser padrão de beleza, nunca pediu para ser comparado, analisado, criticado. Ele só queria viver sua vida, cuidar da própria família, usar a fama para ajudar suas irmãs e aproveitar a vitória que conquistou com tanto sofrimento. Mas conforme a imagem dele crescia, a cobrança também crescia. Cada foto virava debate, cada vídeo virava julgamento, cada escolha pessoal virava manchete, e essa pressão não aparece no feed, não vira viral, não ganha milhares de likes. Ela acontece dentro da cabeça, quietinha, em silêncio. Suraj começou a mudar, a ficar mais reservado, a se expor menos, a falar menos, a selecionar o que mostrava, e isso não era à toa. Ele percebeu que a mesma fama que abriu portas também podia destruí-lo emocionalmente. A casa nova, o sucesso, os filmes, os milhões de seguidores, tudo isso tem brilho, mas nenhum brilho é capaz de esconder a dor de ser atacado por algo que muitas vezes você nem controla. E talvez esse seja o ponto mais triste da jornada dele, a guerra interna que nunca virou notícia, porque o mundo viu o fenômeno, o mundo viu o rosto, o mundo viu a beleza e a polêmica, mas ninguém viu o cansaço, ninguém viu a ansiedade, ninguém viu o medo, ninguém viu o peso de carregar uma fama que veio rápido demais para alguém que passou a vida inteira apenas tentando sobreviver. E é aqui que essa história deixa de ser sobre um influenciador indiano e começa a ser sobre algo maior, sobre como a internet transforma pessoas em símbolos, sobre como a fama cria expectativas impossíveis de sustentar, sobre como julgamos rápido demais o que não entendemos, sobre como culturas diferentes chocam, se confrontam, se confundem e às vezes se ferem. Suraj não pediu para virar fenômeno no Brasil, não pediu para carregar um título, não pediu para ser comparado, debatido, analisado. Ele só viveu a vida dele, ele só tentou vencer, ele só fez o que era possível com o que tinha. E apesar de toda essa confusão, há algo na história dele que ninguém pode negar. Ele venceu onde muita gente desistiria. Venceu a pobreza, venceu a perda, venceu a dor, venceu a falta de oportunidades, venceu a própria realidade. E mesmo com erros, polêmicas, críticas e julgamentos, ele continua tentando encontrar o próprio lugar no mundo. No fim, essa história diz menos sobre aparência e mais sobre humanidade, porque por trás de cada rosto viral existe alguém lutando por respeito, paz, dignidade e um pouco de felicidade. E talvez o impacto real da história de Suraj não esteja no rosto dele, mas na força silenciosa que ele carrega, a prova viva de que mesmo quando tudo desmorona ao seu redor, ainda existe um caminho para seguir, mesmo que o mundo inteiro esteja julgando cada passo. Meu nome é Leonan e essa foi a verdade por trás do rosto que chocou o Brasil. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!